O Brasil é um dos maiores países do mundo no que diz respeito à extensão territorial. Disse que o nosso país tem dimensões continentais devido ao seu tamanho. Da mesma forma como o nosso país ele tem esse grande espaço territorial, nós podemos observar uma grande diferença entre as suas diversas regiões. E é a essas regiões que nós damos os nomes de domínios morfoclimáticos. Um domínio morfoclimático é uma classificação geográfica que engloba aspectos naturais, como o clima, a hidrografia, a vegetação, o relevo e o solo, predominantes em uma determinada área, e a forma como eles se relacionam entre si. Ou seja, quando você vai observar um domínio morfoclimático de uma região do planeta, no caso aqui nós estamos falando do Brasil, que serão os domínios brasileiros que nós vamos estudar, você vai observar um conjunto de fatores como o clima, o relevo, que seria a presença de montanhas, de vales, se o relevo é mais plano, se o aspecto do solo ele é mais plano ou mais montanhoso, o tipo de vegetação, o tipo de solo e a hidrografia, ou seja, as massas de água presentes nesse domínio. Ao se juntar tudo isso, nós temos o que nós chamamos de domínio morfoclimático. O primeiro bioma brasileiro, o primeiro domínio morfoclimático brasileiro que nós vamos estudar é o domínio amazônico, que é exatamente o domínio onde nós vivemos. O nosso estado é um estado que fica dentro desse domínio. Bora ver aqui algumas características desse domínio. Primeiro, ele apresenta um solo pobre, que, no entanto, com grande quantidade de matéria orgânica em decomposição proveniente de sua vegetação exuberante. As próprias folhas que caem e se decompõem nutrem o solo. Então, o solo amazônico, por si só, ele é um solo pobre em nutrientes. Ou seja, ele não é um solo adequado, por exemplo, para o plantio. Ele não é adequado para o plantio porque, se você tirar a floresta amazônica desse ambiente, você vai tirar a cobertura vegetal que nutre esse solo e que também protege ele contra a ação do intemperismo. O intemperismo seria todos os eventos naturais que acontecem no ambiente, como a incidência de raios solares e ventos, que eles vão desgastando o solo. Então, a floresta amazônica ela se autonutre. As próprias folhas e animais que morrem na floresta amazônica vão nutrir o solo e vão dar a oportunidade para o nascimento de novas plantas. O domínio morfoclimático amazônico ele compreende toda essa região norte do nosso país. Essa imagem aqui ela está mostrando a vegetação morta que se acumula sobre o solo amazônico, e é justamente essa vegetação, juntamente com animais invertebrados, ou animais vertebrados que vão morrendo e vão se decompondo sobre esse solo, que vão fertilizá-lo. E é essa fertilização superficial que acontece na floresta amazônica que permite com que novas plantas surjam e que as plantas já existentes continuem tendo de onde tirar os seus nutrientes para se alimentar e para se manterem vivas. Em seu sistema de rios, a imensa bacia hidrográfica amazônica, formada pelo rio Amazonas e seus afluentes, corresponde a cerca de 20% da água doce líquida do planeta. Então, 20% de toda a água doce que pode ser consumida pelo ser humano de várias formas, ela está presente aqui na nossa bacia hidrográfica amazônica, para vocês terem uma ideia do tamanho e da importância dos rios da nossa região. Essa imagem aqui aérea está mostrando a quantidade de rios que nós temos na bacia hidrográfica amazônica. É a maior bacia hidrográfica do mundo, inclusive. A sua vegetação ela é exuberante, ou seja, as árvores elas têm uma grande quantidade de folhas, as copas são copas se emaranhando, são copas densas com folhas largas. A floresta é formada por plantas de diversos portes, com árvores podendo atingir cerca de 40 metros de altura.
com copas latifoliadas, ou seja, com folhas largas e grandes, frondosas, que tem muitas folhas, e densa também. Essa outra imagem aqui está dando uma outra visão da floresta amazônica. As folhas elas são tão densas e a copa das árvores é tão grande que você praticamente não consegue enxergar o interior da floresta de uma visão aérea, devido a essa grande densidade de vegetação que nós temos na floresta amazônica. Essa outra imagem aqui ela mostra uma árvore de grande porte. Essas árvores de grande porte elas são comuns na floresta amazônica e isso acaba atraindo o interesse de madeireiros, que cortam as árvores para fins econômicos. No entanto, como nós falamos ainda há pouco, o ser humano ele precisa aprender a viver em harmonia com a natureza, com a floresta. Porque se você corta as árvores em excesso, você não dá tempo para a vegetação se recuperar, para a floresta se recuperar, você pode acabar com essa floresta. E acabando com essa floresta, você vai acabar com o solo e você acaba com toda a biodiversidade que é muito importante para a nossa existência, inclusive afetando o clima, que também é muito afetado pela existência da floresta amazônica. O bioma amazônico apresenta uma grande biodiversidade, ou seja, ele tem uma grande quantidade de espécies de animais, vegetais, animais vertebrados, invertebrados. É a maior biodiversidade do mundo, inclusive. O clima ele é equatorial, que é um clima quente e úmido. Então, esse bioma, esse domínio morfoclimático amazônico, como nós conhecemos, porque nós vivemos aqui nesse domínio, nós podemos perceber que ele é muito úmido, ou seja, a quantidade de água na forma de vapor de água na atmosfera ela é muito elevada e devido a isso chove em grande frequência, além de ser muito quente. O segundo domínio que nós vamos estudar é o domínio atlântico. Ele apresenta clima quente e chuvoso. O solo em geral ele é raso, pobre em nutrientes, úmido e com pouca incidência de luz. Ou seja, ele lembra um pouco a floresta amazônica. Na camada superior do solo se acumula uma grande quantidade de matéria orgânica, que nós chamamos de serrapilheira, que torna o solo propício para a vida de micro-organismos que fertilizam o solo. O domínio atlântico ele vai desde o início do litoral do Nordeste brasileiro, atingindo até regiões do Sul. A floresta, a Mata Atlântica, ela é uma floresta muito degradada. Ela ocupava, durante o período do descobrimento do Brasil, em 1500, ele ocupava grande parte do território nacional e essa floresta, infelizmente, foi desmatada intensamente pelo homem e por isso nós encontramos apenas fragmentos de floresta atlântica no nosso país. Ela foi reduzida em grande quantidade. Essa imagem aqui é uma imagem mostrando um pouco da aparência da nossa Mata Atlântica. É uma mata que também apresenta uma grande densidade, assim como a floresta amazônica. O seu interior é úmido e escuro, da mesma forma como a floresta amazônica, com árvores de grande porte. Essa outra imagem aqui está mostrando um pouco da serrapilheira, que seriam essas folhas que ficam sobre o solo, que da mesma forma como acontece na floresta amazônica, elas vão se decompondo e esses nutrientes vão servindo de alimento para micro-organismos que vão nutrir o solo, possibilitando com que as plantas continuem a se nutrir e a se alimentar e continuem vivas. Grande quantidade e variedade de espécies vegetais, também a gente vai encontrar na Mata Atlântica, muitas de grande porte. A floresta é densa e há uma forte competição por luz e espaço. O próximo domínio que nós vamos estudar é o domínio do cerrado. O clima do cerrado ele consiste em um verão chuvoso e inverno seco. A área é cortada por 3 bacias hidrográficas, mas que não garantem uma grande disponibilidade de água para o bioma. A maior parte da água ela é subterrânea. No Cerrado, assim como nos outros 2 domínios que nós vimos, também apresenta uma grande biodiversidade.
essa é a região onde nós vamos encontrar o domínio do Cerrado, que compreende estados como o Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, uma parte da Bahia, Tocantins, uma parte do Maranhão e do Piauí também. Você pode perceber que o aspecto do Cerrado ele não é mais aquele tipo de floresta, de vegetação, de mata densa. Ao contrário, no Cerrado você vai encontrar árvores de menor porte, uma vegetação de menor porte, mais arbustiva. Essa outra imagem aqui mostrando mais um pouco do Cerrado, da vegetação que você vai encontrar no Cerrado, né? Você pode perceber que a vegetação ela não é latifoliada, como nós encontramos lá na floresta amazônica. E aqui o lobo-guará. Essa região também é uma região que tem uma grande biodiversidade, e o lobo-guará como uma espécie símbolo do Cerrado. O domínio das Caatingas ele tem um clima semiárido, com altas temperaturas, poucas chuvas e baixa umidade. Existe pouca variação de temperatura durante o ano e chuvas irregulares. O domínio da Caatinga é o que nós vamos chamar de domínio semiárido, ou seja, ele é um domínio em que os grandes períodos de estiagem, ou seja, de falta de chuva, eles causam uma seca prolongada, tornando esse domínio algo quase que transitório para um clima de deserto. Olha aqui a imagem que nós temos da Caatinga. Você percebe que a vegetação ela é uma vegetação rasteira e arbustiva também, só que você vai encontrar muitas cactáceas, muitos cactos, que são tipos de plantas adaptadas para ambientes com pouca água, com pouca chuva. Essa outra imagem aqui também demonstrando como é que é o ambiente geral aqui da nossa Caatinga, com muitos cactos, vegetação rasteira e rala. Os solos eles são rasos, que promovem o escoamento superficial da água na época das chuvas, formando rios. Muitos desses rios se formam apenas durante o período de chuvas e somem durante a seca. Então, existem rios na Caatinga que quando chega o período de chuvas, que é um período curto do ano, esses rios eles surgem, acontece o acúmulo de água, só que depois, durante as longas estiagens, os rios voltam a desaparecer. São poucos os rios lá na região da Caatinga que eles são o que nós chamamos de rios perenes, ou seja, rios que não secam, como por exemplo o Rio São Francisco. Mas os demais eles têm essa sazonalidade, que seria durante parte do ano eles existem, eles têm água, e parte do ano eles são rios secos. Olha aqui essa imagem mostrando um rio que está secando durante o período de estiagem. O solo rachado por conta da incidência do sol. Lembrem-se que nós falamos ainda há pouco, quando falamos da Amazônia, o porquê que a vegetação protege o ambiente. A vegetação ela cria uma cobertura que protege o solo contra a ação do intemperismo da natureza, contra a ação dos raios solares, contra a ação do vento e do desgaste causado por esses eventos naturais. Então esse solo descoberto, seco e rachado, ele se torna um solo impróprio para a vida. Olha essa outra imagem aqui mostrando um pouco mais desse solo rachado. Esse solo rachado é um solo que provavelmente existia um rio e que esse rio secou devido à estiagem prolongada e ele ficou com esse aspecto rachado e seco. Durante a seca, muitos dos rios e lagos têm suas águas evaporadas e a vegetação perde as folhas e fica esbranquiçada, recebendo o nome de caatinga seca. Durante o período de chuvas, a água volta a encharcar o solo e formar os rios e lagos, além de permitir a volta das folhas da vegetação, recebendo o nome de caatinga verde. Olha aqui essa imagem mostrando esses dois momentos diferentes da caatinga. Na imagem A, essa seria a caatinga verde, que é a caatinga do período chuvoso, quando choveu, a água chegou ao ambiente e as plantas voltaram a recuperar as suas folhas. E já na figura B você vê a caatinga branca, que seria a caatinga do período da estiagem, onde as plantas perdem suas folhas e tentam economizar água ao máximo, já que ela está escassa no ambiente.
O domínio das pradarias, que nós vamos chamar aqui de pampas, porque é o tipo de pradaria que nós temos aqui no Brasil. O Pampa é o único bioma brasileiro presente somente numa unidade federativa brasileira. Ele ocupa mais da metade do território do Rio Grande do Sul. Olha só a região onde nós vamos encontrar os Pampas, essa região lilás aqui embaixo no sul do Brasil. O clima ele é subtropical, com as 4 estações do ano bem definidas, e sua vegetação é marcada pela presença de gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte. Olha aqui a imagem dos Pampas, você vê assim grandes descampados com gramíneas. Além disso, esse bioma ele é constituído de amplas áreas de pastagens, onde se desenvolvem grandes rebanhos, como aqui no caso da imagem, rebanhos bovinos. O próximo bioma que nós vamos estudar, o próximo domínio, é o domínio do Pantanal. Ele é considerado o de menor extensão territorial do país, abrange 2 estados, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Essa imagem aqui, essa pequena região em verde, ela mostra onde nós vamos encontrar o nosso Pantanal. É um bioma bem pequeno. O clima predominantemente é tropical, continental, com altas temperaturas e chuvas, de verão chuvoso e inverno seco. A vegetação do Pantanal ela é marcada pelas gramíneas, árvores de médio porte, plantas rasteiras e arbustos. O nome desse bioma remete a regiões alagadiças presentes, ou seja, os pântanos. Aqui a imagem mostrando as regiões alagadas do Pantanal. Essa outra imagem aqui também mostrando agora num outro ângulo como é que é o aspecto do Pantanal. A gente pode perceber que a vegetação ela não é uma vegetação de grande porte, é uma vegetação baixa, e você vai ter essa grande presença de massas de água e de plantas aquáticas nesse ambiente que dão ao nome ao bioma, por conta dos pântanos que se formam. E existe uma grande biodiversidade no Pantanal, né? Que nós temos a onça, a capivara, né? Temos várias espécies de aves, tamanduás, jacarés, anfíbios presentes nesse ambiente. O próximo domínio é o domínio das araucárias. A mata de araucárias é uma formação vegetal que, como o próprio nome diz, ela é caracterizada pela presença da araucária angustifolia, que é o que nós chamamos de pinheiro do Paraná, ou também de araucária. Essa planta é uma planta típica lá do sul do Brasil, que é onde nós vamos encontrar esse domínio. É um ecossistema da Mata Atlântica e ocorre no sul do Brasil, estendendo-se pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em manchas esparsas em São Paulo e Minas Gerais. É bem aqui que nós vamos encontrar a Mata das Araucárias. Como já foi dito no texto, ele é um pedaço da Mata Atlântica, mas que tem características diferentes da restante. Essa formação é também chamada de floresta ombrófila mista, que se caracteriza pela mistura entre árvores que são chamadas de angiospermas, que são todas as árvores que produzem frutos. As macieiras, mangueiras, os jambeiros são angiospermas, são plantas que produzem frutos. E as gimnospermas, que são plantas que não apresentam frutos, que é o caso da araucária. O clima dessa região é caracterizado pela ocorrência de chuvas o ano inteiro, oscilando entre períodos mais e menos chuvosos. O inverno é normalmente frio, com geadas frequentes e até neve. O verão é razoavelmente quente. Então, olha aqui o aspecto da mata de araucárias. Essa planta aqui é o pinheiro do Paraná. É uma gimnosperma. Esse tipo de planta ela não tem fruto. E aqui seria o aspecto da mata de araucária depois de uma geada ou de queda de neve, né? Onde você vai observar toda a paisagem esbranquiçada por conta da neve que caiu provavelmente durante a noite.